Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Liut Christian e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a ferramenta Caneta. Eu já comentei sobre essa ferramenta um pouquinho lá atrás, quando a gente estava falando sobre seleção, e esse vídeo vai ser dedicado para que você possa entender melhor como essa ferramenta funciona e você possa utilizar os seus comandos, os seus recursos com mais precisão. O Photoshop possui diversas ferramentas de seleção e você pode preferir utilizar uma ou outra dependendo de alguma situação específica, mas definitivamente a ferramenta Caneta, que pode ser acionada pressionando a tecla P aí no seu teclado, é a ferramenta ideal para todo tipo de seleção, seja seleções em linha reta, seja seleções em curva ou seleções mistas de curva e linha reta, dependendo aí do objeto, da imagem que você estiver trabalhando. Muitas pessoas podem preferir utilizar, por exemplo, o laço poligonal, o laço magnético, as outras ferramentas de seleção como a varinha mágica e assim por diante, para fazer alguma seleção mais complexa. Mas a ferramenta Caneta ainda é a ideal e muita gente não utiliza essa ferramenta, primeiro porque não tem familiaridade com os recursos que ela possui, não entende, na verdade, as possibilidades que são possíveis de ser atingidas com a ferramenta Caneta, e outras, uma grande maioria também se enquadra nesse grupo, pessoas que não sabem como ela funciona, não sabem como utilizar a ferramenta, porque ela acaba sendo um pouquinho mais complexa, principalmente se você trabalha com outros aplicativos de desenho vetorial e você já está acostumado com outras ferramentas de desenho. Bom, mas a ferramenta Caneta, ela pode parecer difícil, pode ser um pouquinho inconveniente no começo, mas depois que você aprende atalhos de teclado, recursos, como ela funciona, ela vai se tornar a sua melhor amiga, principalmente em trabalhos de seleção. Mas ela não faz apenas isso. A ferramenta Caneta serve para você desenhar formas ou shapes e também caminhos dentro do Photoshop. A gente não vai se aprofundar muito sobre a construção de caminhos com a ferramenta. O objetivo, por enquanto, é entender como que ela funciona em ação, desenhando. Tá? A gente vai separar, depois vai falar um pouquinho depois em um vídeo separado sobre shapes, sobre formas, e aí a gente vai voltar de novo a entender um pouquinho sobre a ferramenta Caneta. Mas eu vou fazer uma pequena introdução a esses recursos. Primeiro, a ferramenta Caneta está alojada em um grupo de ferramentas específico dela. Então, se você clicar e segurar o botão do mouse nesse grupo aqui do lado esquerdo, você vai ter aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas que trabalham em conjunto. Você não precisa acionar todas elas para trabalhar com a ferramenta Caneta, sendo que você pode acioná-las, inclusive enquanto estiver desenhando, sem precisar ficar trocando de uma a outra. Eu vou ensinar como fazer isso utilizando o teclado de um jeito muito mais fácil. Para utilizar essa ferramenta nesse vídeo, eu separei duas imagens, essa imagem aqui de uma moça e essa outra de um operário. São duas situações um pouquinho diferentes, tá? São fotos de pessoas, o mesmo vale para objetos. Eu vou deixar o link para você baixar aqui embaixo, tá? Então, para você praticar comigo, é só fazer o download clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, então pressionando a letra P para acionar a ferramenta Caneta, você pode pressionar o Shift P para selecionar a ferramenta Caneta de mão livre, tá? Que é essa ferramenta aqui. Ela funciona, é a segunda caneta aqui no grupo de ferramentas. Ela funciona basicamente para desenhar formas ou caminhos, clicando e arrastando como uma ferramenta de mão livre. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Eu vou voltar para a ferramenta Caneta original aqui em cima, e essa ferramenta funciona basicamente assim. Você pode selecionar aqui na parte de cima entre desenhar uma forma ou um caminho. Se você selecionar a opção Shape, que é para desenhar uma forma, você vai poder selecionar um preenchimento, pode ser a cor que você quiser, pode ser a cor de primeiro plano, enfim, você pode selecionar a cor desejada, utilizando as opções aqui na janela. Ou você pode ainda selecionar uma espessura de traço e a cor desse traço. Então você pode desenhar uma forma com preenchimento e contorno ao mesmo tempo, determinando a espessura desse contorno. Aqui você pode selecionar o estilo desse contorno e pode ainda definir algumas opções de alinhamento, entre outras opções. E aqui do lado ele exibe as opções de tamanho da forma que você desenhar. Aqui na frente você tem outras opções que eu vou mostrar já já. Olha só, quando você selecionar as opções da sua ferramenta Caneta, a gente está com a opção Shape habilitada, e você começar a desenhar, tá? Clicando ponto a ponto, você dá um clique, afasta a caneta e clica em outro lugar, você vai começar a desenhar uma forma. Se você quiser desenhar uma curva com a ferramenta Caneta, você pode clicar e arrastar para desenhar essa curva.
Todas as vezes que você clicar e arrastar, você vai expandir a curva em pontos de controle, tá? Em controles aí de curva, e você pode depois encerrar esse desenho, posicionando a ferramenta caneta sobre o primeiro ponto que você criou, e aí ele vai exibir aquele ícone de círculo, é só clicar para encerrar o desenho da forma. Você observa que quando você desenha um shape ou uma forma dentro do Photoshop com a ferramenta caneta, ele adiciona uma camada de vetor. Isso aqui é um desenho vetorial, tá? Então você pode desenhar vetores diretamente sobre uma imagem. Você pode desenhar sobre a mesma camada ou você pode desenhar uma nova forma. Se você quiser começar a desenhar uma nova forma e consequentemente criar uma nova camada de vetor, é só começar a desenhar. Ok? Eu vou pressionar o ESC para cancelar o meu desenho e dar um Ctrl, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, né? Ctrl Alt Z para voltar. Pronto, voltei para o meu estado original da minha primeira camada, da primeira forma. Você pode ainda alterar a maneira com que você desenha, você pode combinar mais de um shape em uma mesma camada, selecionando a opção aqui na parte de cima. Você pode, por exemplo, selecionar a opção Combine Shapes. Dessa maneira, quando você começar a desenhar, os shapes que se sobreporem, eles serão combinados. Olha só que legal. Então eu tenho aqui dois shapes, você observa que eu tenho duas formas sobrepostas, e se eu alterar a opção aqui em cima, eu posso subtrair as áreas que se cruzam nesse caso, né? Subtrair o que está na frente, na verdade. Eu posso criar um shape a partir da interseção desses dois objetos. Eu posso ainda selecionar a opção para excluir o que está dentro da área de interseção dessas formas, e posso ainda mesclar, seria soldar eles, tá? Diretamente. Se eu soldar, eu vou perder essas propriedades que eu tenho aqui em cima, tá bom? Então eu não vou soldar, vou dar um soldar aqui só para você ver, eu não consigo mais mexer nessas opções aqui em cima, tá vendo? Então eu vou dar um Ctrl Alt Z para voltar aqui para as opções padrão. Então essas opções aqui em cima servem justamente para você combinar os shapes que você desenhou. Você pode combinar a ferramenta caneta e as formas que você desenhou utilizando as ferramentas de seleção direta, que são essas setinhas aqui embaixo. Se você clicar e segurar o botão do mouse, você vê que tem duas ferramentas distintas. A Path Selection Tool, que serve para você selecionar os shapes individualmente, tá? Então você pode inclusive segurar o Shift e selecionar dois ao mesmo tempo. E a Direct Selection Tool, que serve para você selecionar nós individuais de cada uma das formas, se você quiser editá-los individualmente. Mas como eu falei, a gente não vai trabalhar muito sobre essa questão de formas aqui, ok? Só para você entender que dá para você selecionar os shapes depois de desenhado a partir dessas ferramentas. Vou voltar para a ferramenta caneta pressionando o P no meu teclado e eu vou arrastar essa camada de shape aqui para baixo, porque eu não preciso mais dela. Além, é claro, de controlar essas opções, você ainda pode selecionar o alinhamento de dois shapes quando você os seleciona, justamente com a ferramenta de Path Selection Tool. E você pode ainda alterar a ordem de empilhamento dessas formas à medida que for necessário. Colocar para cima, colocar para baixo, enviar para trás de tudo, enfim. São opções relacionadas diretamente às formas que eu não quero abordar aqui nesse momento. A gente tem então a possibilidade de desenhar shapes utilizando a ferramenta caneta. Você tem uma opção aqui que muita gente gosta de desativar ou ativar, dependendo de seu próprio gosto, que é através dessa engrenagem, a opção Rubber Band. Ao desabilitar essa opção, você observa o seguinte: aquela linha de pré-visualização, quando você está desenhando os contornos, ela é ocultada. Se eu marcar a opção Rubber Band novamente, ela é exibida e você pode prever o traço antes mesmo de clicar. Ok? Vou dar um ESC e apagar aqui essa opção. Eu gosto dessa opção habilitada, tá bom? A outra possibilidade de desenhar utilizando a ferramenta caneta é desenhar um caminho, um path. Esse caminho serve principalmente para você criar seleções. Embora seja possível você criar seleções utilizando o shape, tá? Você na verdade consegue criar seleções de uma maneira muito mais cômoda, digamos assim, utilizando um caminho. Você pode clicar e arrastar para desenhar esse caminho, ok? Se você quiser desabilitar o Rubber Band, se ele te incomodar depois que você desenhar, você pode desabilitar ou não, tá bom? Alguns comandos de path não funcionam, que é o caso da combinação aqui do caminho, já que é um caminho aberto, você não vai conseguir utilizar essas opções aqui em cima. E você pode transformar esse caminho em uma seleção, clicando nessa opção aqui em cima. Ok? Ele vai abrir essa janelinha, você pode clicar no OK, ele vai criar uma nova seleção. Deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui. Para você criar uma seleção mais rapidamente, é só pressionar o Ctrl Enter, ele já vai criar uma seleção diretamente sem abrir a janela de opções. Deixa eu dar um Ctrl Z novamente.
Você pode ainda selecionar a opção Mask para criar uma máscara de camada vetorial. Isso é interessante porque é uma máscara que esconde as áreas da camada. A gente já falou sobre máscaras anteriormente, tá? Então é uma máscara que esconde a camada, mas você tem possibilidade de editá-la posteriormente utilizando as ferramentas de modificação vetorial, como por exemplo a ferramenta de Direct Selection Tool, para você fazer alterações dessa forma. E utilizando a ferramenta caneta P, novamente, você pode ainda adicionar novos nós no seu caminho, basta clicar sobre a linha, quando esse sinal de mais aparecer, olha só, ele vai adicionar novos nós. Pressionando a letra A, eu vou selecionar a ferramenta Direct Selection Tool, eu posso movimentar esses caminhos novamente. Se eu quiser remover um caminho, é só pressionar a letra P e clicar sobre um caminho, ou sobre um ponto, né, sobre um nó, ele vai remover esse nó. Você observa que eu não preciso alternar entre as ferramentas de adicionar e remover pontos de ancoragem. Eu posso simplesmente posicionar a ferramenta caneta sobre eles e o Photoshop automaticamente vai entender que se existe um ponto, é para remover, e se não existe, é para adicionar. Ok? Deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui várias vezes, Ctrl Alt Z, para desfazer as ações, pronto, até voltar ao meu caminho. Além disso, eu posso converter esse meu path, esse meu caminho, em uma forma, convertendo ele então àquele primeiro formato que a gente começou a trabalhar agora há pouco. Ok? Deixa eu apagar aqui essa forma. Mas a grande sacada da ferramenta caneta é utilizar o recurso Path para você criar seleções ao redor de objetos muito complexos, como é o caso dessa imagem aqui, desse operário. Eu posso, por exemplo, dar um zoom, vou pegar aqui o Ctrl e o espaço e dar um zoom aqui embaixo para começar uma seleção. Então a gente vai trabalhar com uma imagem ampliada para facilitar aí a nossa visualização. Com a ferramenta selecionada e a opção Path ativada, você pode iniciar uma seleção ao redor desse personagem. É importante mencionar, é claro, que a seleção é uma das etapas mais importantes de um processo de edição. E combinando a ferramenta caneta, você consegue desenvolver uma seleção muito mais precisa, coisa que você não conseguiria com outras ferramentas. Ah, Lilt, mas eu prefiro usar a ferramenta de laço poligonal. Muita gente diz isso, mesmo depois de eu apresentar as vantagens da ferramenta caneta. Bom, você pode continuar utilizando a ferramenta laço poligonal sem problema nenhum. Mas a ferramenta laço poligonal, assim como qualquer ferramenta de laço, laço magnético, laço poligonal ou laço convencional, ela é uma ferramenta que ela não pode ser desfeita caso você feche a seleção. Por exemplo, digamos que você, deixa eu apertar o S aqui 2 vezes, pegar a ferramenta laço poligonal que muita gente gosta de usar. Com a ferramenta laço poligonal, você pode ir clicando para ir criando uma seleção e você precisa dar vários cliques, principalmente se você tem uma curva. Supor que você está aqui de boa, fazendo a sua seleção e de repente o Windows resolve te mostrar um alerta na tela. Quando qualquer janela ou qualquer ação de um aplicativo de terceiro, um alerta do Windows, ou você acidentalmente pressionar alguma tecla de ESC ou Enter, enfim, você fechar a sua seleção, você não pode voltar atrás. Opa, caramba, não era isso que eu queria continuar selecionando. Ou você continua selecionando e adiciona a seleção, clicando aqui em cima, né, para adicionar a seleção, ou você dá um Ctrl Z e começa de novo. Então a ferramenta laço poligonal é uma ferramenta que não vai te dar precisão, ela não vai te dar controle. Você, depois que começar a selecionar, você não pode nem sonhar em trocar de janela. Eu quero voltar aqui para uma janela qualquer. Voltou para uma janela, olha o que acontece. A ferramenta seleção é encerrada, você na verdade fecha a seleção, você encerra o seu caminho, a sua seleção. Então vou dar um Ctrl D para tirar a seleção aqui. Então a ferramenta caneta ela é muito mais versátil. Você pode iniciar a seleção. Ah, não quero mais, agora eu quero ir lá para a minha janelinha, quero ir lá ver onde eu estava procurando as imagens e tudo mais. Olha só. Então quando eu volto, o meu caminho continua, eu posso continuar de onde eu parei. Além do mais, se eu pressionar aqui, se eu trocar de ferramenta, pegar aqui uma ferramenta mover, uma ferramenta de gradiente ou qualquer outra ferramenta conta-gotas, eu posso depois pressionar a letra P e retomar o meu desenho, olha só. A partir do momento que ele exibe essa correntinha, tá? Esse símbolo de corrente, eu posso continuar a minha seleção. Então essa é uma das principais vantagens de você utilizar a ferramenta caneta, além de, é claro, você selecionar em curvas. Olha só que legal, eu pressionei o ESC, tá? Só para cancelar. Então você pode clicar sobre um começo de uma curva e você pode clicar aqui no final da curva e clicar e arrastar para desenhar essa curva. Olha só que bacana. É aqui que começa
o principal problema, né, aqui começa, na verdade, a luta das pessoas que não têm familiaridade com a ferramenta caneta. Quando você começa a desenhar uma curva, quando você clica e arrasta para desenhar os nós, né, deixa eu clicar e arrastar aqui, ó, você clica e arrasta para desenhar esses nós que vão controlar a sua curva, muita gente acaba se atrapalhando. Por quê? Ele vai desenhar uma curva ali para cima também, uma para baixo, para controlar justamente a curvatura da forma de baixo, mas aí ele desenha também uma curva para cima, o que acaba dando um pouquinho mais de trabalho, principalmente se você tem curva desse tipo aqui, por exemplo. Vamos supor que você queira fazer essa curva. Eu vou clicar e arrastar, beleza. Fiz a curva, uma curvinha bem modesta, mas aí ele desenhou a curva para cima. E agora, como é que eu faço para colocar esse meu cursor aqui para alinhar essa minha curva novamente? Existem várias maneiras de você fazer isso. A primeira e a mais simples é você controlar a direção da curvatura ou da próxima curvatura utilizando a tecla de atalho. Olha só, eu vou clicar aqui embaixo, deixa eu dar um ESC aqui várias vezes para cancelar tudo. Vou clicar aqui embaixo para começar a minha curva. Vou clicar aqui em cima e arrastar para desenhar essa curva. E antes de eu soltar o meu clique, tá? Eu vou continuar segurando o botão do mouse e eu posso fazer algumas modificações nesse meu ponto de ancoragem. A primeira modificação é que se eu pressionar a tecla espaço, eu posso deslocar o local onde eu cliquei, ou melhor, onde esse ponto de ancoragem está posicionado. Então, enquanto eu segurar a tecla espaço e o clique, eu posso reposicionar ele para um outro local, posso voltar aqui mais para trás, ok? Eu vou posicionar ele no mesmo lugar, pronto, vou soltar o espaço e continuo segurando o clique, eu continuo tendo autonomia para controlar essa curva. Eu vou posicionar aqui em cima, mais ou menos aqui, para alinhar a curva corretamente. E agora, para o segredo, a grande sacada, o pulo do gato, para você quebrar esse tipo de curva, é você pressionar a tecla Alt. E olha só, você pode controlar a direção do ponto de ancoragem na parte de cima, ou seja, o ponto de ancoragem ou o controle de curva que vai controlar o seu próximo passo, o seu próximo ponto de ancoragem, o seu próximo desenho. Aqui entra um pouquinho de sacada, um pouquinho de costume. Você vai precisar se acostumar com ferramentas de desenho de curva para você entender e conseguir identificar qual que é a melhor posição para colocar esse ponto aqui. Então, como já tenho uma certa experiência, eu posso errar também, é claro, né? Eu vou soltar mais ou menos aqui. Pronto. Solto o clique do mouse e depois eu solto o Alt. Olha só que bacana. Agora eu posso continuar o meu desenho, lembrando que eu estou com aquela opção aqui de Rubber Band habilitada. Eu posso continuar a minha curva. Se eu notei, caramba, eu soltei muito ali em cima, preciso baixar mais um pouco. Eu posso pressionar a tecla Ctrl, olha só, e arrastar esse objeto para baixo. Segurando a tecla Ctrl, arrastar esse nó para baixo. Aí eu tenho minha curva novamente. Eu posso clicar aqui, pronto, para continuar a minha curva. Ok? Então, a partir daí, eu posso continuar desenhando as minhas formas. E cada vez que eu clico, eu posso clicar e arrastar para desenhar o começo de uma curva. Olha só, aqui eu já tenho uma curva semelhante àquela que a gente tinha ali atrás. Vou desenhar a curva para alinhar, o meu objetivo é alinhar essa área aqui, tá? Alinho ali atrás, pronto, qual que é o segredo agora? É uma curva cúspide, tá? Ela tem uma quebra bem brusca nesse ponto bem aqui. Então eu preciso pressionar a tecla Alt e arrasto para uma nova posição. Eu posso segurar o Ctrl de novo e arrastar esse nó para a posição que eu achar mais conveniente. Olha só, aqui no caso eu nem preciso de curva, então eu coloco mais ou menos aqui. Ok? Então, à medida que você vai desenhando os seus pontos de curva, você pode errando, pode ajustando. Por exemplo, aqui eu errei a curva, obviamente. Então, eu vou pressionar a tecla Ctrl e deslocar esse objeto aqui para baixo, para colocá-lo onde eu quero. E em seguida, segurando o Ctrl, eu vou deslocar esse objeto aqui de trás. Agora a gente tem uma situação aqui um pouquinho diferente. Eu estou tentando corrigir uma curva segurando a tecla Ctrl, mas você observa que ele vai controlar também a minha curva ali de cima. Isso porque esses dois controles de curva de baixo, esse que está o meu mouse e aquele outro que está sozinho ali em cima, estão interligados. Para eu fazer uma alteração individual apenas nesse ponto aqui de baixo, aí eu vou utilizar novamente a tecla Alt. A diferença é que agora eu já concluí o clique, eu já cliquei, já soltei o clique, eu não estou segurando o clique. Então, pressionando a tecla Alt, você ativa a ferramenta de Convert Anchor Point. É essa ferramenta aqui que serve para converter os seus pontos de ancoragem. É essa ferramenta aqui embaixo, olha só. Convert Point To. Então, com essa ferramenta, acabei clicando aqui onde não devia. Deixa eu clicar aqui no meu shape. Pronto. Então, olha só, com essa ferramenta Alt pressionada, eu consigo controlar individualmente cada um dos meus pontos de controle de curva.
Então eu posso fazer isso facilmente clicando e arrastando. Se eu quiser voltar em um ponto anterior, eu posso segurar o Alt, olha só, e controlar um ponto anterior que eu já tenho editado. Segurando o Alt, então, eu clicando sobre o ponto, tá? Sobre o ponto de ancoragem, você controla de novo os dois nós ao mesmo tempo. Você pode soltar ajustando o de baixo, depois soltando e ainda segurando o Alt, você pode controlar apenas o de cima. Ok? Então tudo vai de segurar o Alt ou segurar o Ctrl para você controlar cada uma das ações com a ferramenta caneta. Lembrando que você ainda pode, utilizando aqui o clique, tá? Enquanto você estiver clicando, utilizar o espaço para deslocar esse ponto de ancoragem. Então, entre Alt, entre Ctrl e entre cliques, você consegue alterar, olha, segurando o Alt aqui nesse caso, você consegue alterar os controles de curvatura da sua forma. E com o tempo, gente, isso aqui que você está vendo, que parece complexo, está utilizando o espaço, você pode se deslocar. Isso aqui que parece complexo, Alt novamente, tá? Você vai conseguindo fazer com muito mais agilidade, tá, gente? Então, depois de um tempo, você já começa a ter muito mais prática com a ferramenta, já consegue desenhar curvas com muito mais precisão, segurando o Alt, quebrando as curvas e segurando o Ctrl nos pontos onde for necessário fazer algum ajuste. Então, você pode seguir selecionando todo o nosso carinha aqui, tá? Selecionando ao redor dele todo. E quando você chegar aqui no final, você vai... Vamos supor que eu já contornei ele todo, não vou perder esse tempo todo, tá? Chegar aqui no final, eu vim ali de cima, chegar aqui no final você pode simplesmente fechar a sua curva, ok? Vai fazer o contorno tudo normalmente e você fecha a sua curva. Depois que você fechar a sua curva, o que você precisa fazer para converter isso para uma seleção? Claro que você pode ainda preservar isso convertendo em um shape, para você utilizar esse shape como máscara apenas e editar depois, ou você pode converter diretamente para uma seleção pressionando o Ctrl e o Enter. Pronto. Aí você converte essa forma para uma seleção e você pode, por exemplo, a partir da seleção, criar uma máscara para esconder o fundo dessa forma. É claro que isso aqui está horrível, tá, gente? Porque eu não selecionei ao redor do rapaz todo. Mas quando você cria uma máscara, automaticamente remove o fundo da foto. Se você selecionar a máscara e inverter, ele vai remover a parte que você selecionou, Ctrl I, tá, para inverter com a máscara selecionada, e assim você pode brincar com a máscara à vontade. Se você quiser converter, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, de novo. Converter, dá um Ctrl Alt Z na verdade, esse objeto em uma máscara vetorial, você ainda ganha justamente as possibilidades de uma máscara vetorial, de uma máscara de forma. Então olha só, você pode depois de converter ela, deixa eu voltar aqui, tá, gente? Eu cliquei aqui em Mask. Ele vai criar uma máscara um pouquinho diferente, que é uma máscara que permite que você edite através justamente das ferramentas de edição, como a ferramenta Convert Point ou a ferramenta de seleção direta. Você pode selecionar os pontos e ir convertendo eles, editando novamente para ir escondendo as áreas da imagem. A diferença é claro que você tem alguns controles diferentes em relação a shape. Quando você cria uma máscara de vetor, o corte ele é seco, ok? Se você, deixa eu dar um Ctrl Alt Z aqui. Se você converte em seleção primeiro, dando um Ctrl Enter, e depois convertendo em uma máscara de seleção, você pode utilizar as opções de Refine Mask, dando 2 cliques sobre a máscara de camada, tá? E clicando na opção Enter, Select and Mask, que é o recurso dessa nova versão do Photoshop. A partir daqui você consegue controlar diretamente a seleção, a partir dos controles de máscara. Pode dar suavidade, pode adicionar ainda um feather aqui também, que é uma suavização das arestas, pode ainda aumentar ou diminuir o contraste, pode invadir ou expandir a área de seleção, enfim, você tem todos os controles de máscara que não são possíveis através do controle de shape, tá bom? Ok, agora a gente tem uma situação aqui diferente, um pouquinho parecida, mas a gente tem aqui uma área onde a gente tem o cabelo da modelo que acaba atrapalhando no momento que você estiver trabalhando com a ferramenta caneta. Vou pressionar o P e eu vou exemplificar. Digamos que você veio selecionando aqui ao redor da nossa modelo, belezinha, com Alt, fazendo os ajustes, tá? Vou fazer aqui uma seleção ninja, não vou selecionar com muita precisão. Só para a gente ter aqui o resultado que eu quero. Pronto, aí você chegou aqui na área do cabelo. Ok? Você tem a área do cabelo. Quando você chega em áreas muito complexas e estiver selecionando com a ferramenta caneta, você pode simplesmente ignorar essas áreas, principalmente se for um cabelo desse tipo aqui, onde você tem muitos detalhes. Você pode contorná-la, nesse caso, respeitando uma certa distância, e a partir do ponto onde a forma se transforma em algo mais homogêneo, você pode continuar a sua seleção normalmente utilizando curvas e formas. Por que eu digo isso, gente? Eu vou fechar aqui a seleção, tá? Porque você pode utilizar a partir daqui
Deixa eu dar um clique aqui para fechar. Pronto. Você pode utilizar, a partir daqui, ferramentas de refinamento de seleção. Ok? Vou dar um Ctrl Enter para fechar aqui a minha seleção e vou selecionar aqui a camada e pegar aqui na opção Select, a opção Select and Mask. Tá? Vai abrir a nova janelinha de seleção do Photoshop CC 2015.5. Eu já falei sobre a atualização em um vídeo anterior. Tá? Vamos mudar aqui para o Overlay, que é um modo de exibição Overlay. Se você quiser acompanhar, tá, sobre esse recurso, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você entender melhor como ele funciona, é só visitar aí. Então tem essa ferramenta aqui que é a ferramenta Refine Edge, que eu posso aumentar aqui clicando com o Alt, tá, segurando o Alt, clicando com o botão direito eu posso aumentar o pincel mais facilmente. Eu posso, olha só, clicar e arrastar sobre essas áreas utilizando a ferramenta de Refine Edge, a segunda ferramenta aqui do lado, e o Photoshop vai interpretar essas áreas como sendo mais complexas e vai fazer uma seleção mais detalhada, uma seleção mais refinada. Então eu não preciso perder tempo utilizando a ferramenta caneta. Esse refinamento vai depender diretamente, tá, do contraste que existe entre a foto da modelo, no caso o cabelo da modelo e o plano de fundo. Eu posso notar que eu tenho muitas áreas invadidas aqui. Eu posso ainda diminuir esse pincel com o Alt, clicando com o botão direito, e ainda segurando o Alt eu posso remover algumas áreas que eu não quero que sejam refinadas, como essas áreas que eu estou percebendo que estão em vermelha dentro da área do cabelo da modelo. Então você percebe que na verdade nas áreas onde a gente tem uma semelhança muito maior com o plano de fundo, o cabelo da modelo acaba se misturando e então a gente tem justamente aquele problema de não ser muito fácil esse tipo de edição. Pode ser necessária uma outra edição, enfim. O objetivo aqui então é mostrar que você pode utilizar a ferramenta caneta e combinar com outras ferramentas de seleção a partir do momento que você cria uma seleção. Ok? Deixa só ele finalizar o processamento. Tem um resultado aqui muito feio, mas eu não vou perder muito tempo refinando. É só segurar o Alt e ir refinando, utilizando os controles aqui do lado. Eu vou clicar no OK aqui, para que ele crie no Output. Eu vou criar aqui uma máscara com uma máscara de camada. É só clicar. Uma camada com uma máscara de camada. É só clicar no OK. Ele vai criar, olha só, um recorte utilizando a minha máscara de camada, ok? Bom, gente, olha só, o resultado é mais ou menos esse aqui. Então você pode perceber que a ferramenta caneta ela é muito mais versátil em tarefas de seleção, além do que você pode combiná-la de diversas maneiras, seja através de shapes, através de peças, que são caminhos, através de máscaras e formas, enfim. Você pode combiná-la de diversas maneiras para criar resultados de seleção e de combinação de formas muito mais complexos. Um detalhe interessante, deixa eu voltar aqui na imagem do operário, deixa eu dar um Ctrl D para remover a seleção, é o seguinte, enquanto você estiver desenhando também seleções e tudo mais, você pode ainda desfazer o seu desenho de algumas maneiras. Eu vou desenhar aqui uma pequena curva, deixa eu voltar aqui. Pronto. Desenhei aqui alguns nós. Se você pressionar o Backspace, aquela tecla que você usa para apagar texto, uma vez, você vai apagar a última linha, o último caminho que você desenhou. Ok? Deixa eu voltar aqui, clicar aqui de novo. Ele vai apagar a última linha que você desenhou, no caso, é a linha selecionada, né? Deixa eu desenhar aqui de novo, ok? Agora, se você quiser apagar mais de um ponto de ancoragem, você pode pressionar o Ctrl, Alt e o Z e ir desfazendo os nós que você fez. Olha só, ele vai voltando todos os nós até o primeiro. Se você der mais um Ctrl, Alt e Z, claro que ele vai desfazendo as ações. Então, se você, por um acaso, chegar em... Geralmente, quando você está trabalhando com um zoom muito elevado, você pode acabar selecionando alguma área de maneira errada. Você pode, por exemplo, vir aqui no braço e, de repente, o fundo é muito parecido com o primeiro plano. Você pode acabar selecionando uma área diferente. E aí, quando você percebe, putz, e agora? Como é que eu vou voltar? Então, Ctrl, Alt e Z várias vezes até o ponto onde você parou. E aí você pode continuar a seleção novamente. Isso vai depender diretamente do número de ações disponíveis dentro do seu painel Actions, que é um painel que a gente vai estudar depois, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. E não se esqueça de clicar no gostei. Assim você me ajuda pra caramba, além de compartilhar o vídeo nos seus perfis sociais e de se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte do Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!